Olá, voltamos com o Estilo de Vida. Continuamos com a entrevista sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade com a psicóloga Flávia Bueno. Então, Flávia, sobre ainda esse assunto, existem níveis de transtorno de déficit de atenção? Sim, existem 3 tipos de nível. Tem o leve, o moderado e o grave, tá? O leve é aquelas vezes que a gente nem percebe que a criança tem, que ele é normal, ele corre para cá, é uma energia normal. O moderado é aquele que já está quase agravando a situação, às vezes as pessoas não aceitam aquela situação, que a criança já está pulando demais, já está falando demais, isso já é moderado. É um indomado, né? Isso, os pais já têm que ficar atentos com a situação. O grave é aquela criança que não para, não consegue dormir, né? Outra coisa, a criança que tem esse transtorno, ela não tem apetite. Não tem apetite, os pais têm que ficar toda hora chamando atenção. Você tem que comer, a criança não sente fome. É um menino, ou um menino magro que não come, não sente fome, não sente sede, porque é tão grande o transtorno dele que ele esquece até de ter refeição dele. Às vezes essas pessoas elas podem ter o pensamento mais acelerado do que a fala? Sim, a gente pode falar que o cérebro dele está trabalhando mais rápido, está trabalhando mais lento do que a fala dele. Que ele quer falar um fator, às vezes as pessoas não entendem, que ele fala muito rápido. O cérebro está trabalhando devagarinho, mas a fala dele é muito rápida. Aquela movimentação do pé inquieta. Isso é um toque, tá? É um tique nervoso. E o que é tique nervoso? Tem mania de ficar estalando, ele fica batendo tudo com a mão, o pé, ele fica inquieto em um minuto, ele fica estalando alguma coisa, pega aquelas canetinhas, fica toda hora para cima e para baixo, que as pessoas que estão do lado já ficam irritadas com aquele comportamento. Para ele tá normal, que não está assistindo nada. Você pode perceber no ambiente de trabalho, tem pessoas que pegam essas canetas e ficam apertando todo instante. Às vezes, pessoas que estão roda na cadeira, entendeu? Fica brincando, ou pega o teclado, fica tocando, tudo que ele pega faz uma música, tá? É tudo que é um barulho para ele é excelente, ele nunca está inquieto. A gente pode dizer que o transtorno de déficit de atenção é um transtorno comum hoje em dia? Depende, tá? Muitas vezes as crianças não entendem um transtorno. Às vezes os pais dão um transtorno na criança. Por qual sentido? Nós estamos numa geração em que os pais trabalham muito, o pai e a mãe trabalham muito. E o decorrer de 10, 20 minutos que ficam com os filhos, já acha que os filhos já têm imperativo. É porque antigamente os pais viviam mais com os filhos, agora não, eles viviam mais para o trabalho do que para a família. E às vezes a criança, quando chega a ver os pais, fica com uma emoção tão grande, tem um comportamento, pula para cima e para baixo, e os pais acham que já tem algum transtorno, já quer medicar, já quer levar no especialista, não está vivendo com aquela criança, não está mostrando a realidade, porque muitas vezes a criança é criada com a avó, e o final de semana que fica, a mãe já fica estressada, já ofende, já grita com a criança, porque não está vivendo com a criança. Por que tem gente que insiste em dizer que esse transtorno não existe? Pelo fato que não tem conhecimento. Porque quando ele começa a ter conhecimento, ou uma pessoa especialista na área da escola chegar e mostrar para ele que existe, às vezes ele aceita. Muitas vezes na parte de empirismo, a gente fala na parte de religião, algumas pessoas não colocam a religião com a ciência, mistura tudo e às vezes ele não acredita que está ocorrendo. O fator também de alguma pessoa estar conversando com essa criança, ela às vezes fica meio avoada, olhando assim pro ladinho, às vezes não consegue prestar atenção no que as pessoas estão falando. Sim. Isso também faz parte do quadro faz, de TDAH? Faz também. Aqui você está falando do lado dele, aí tu pergunta depois de 5 minutos, você entendeu o que eu falei? E nem escutou, tá? Às vezes você dá uma missão para ele fazer em casa, antes de chegar no quarto, onde for, ele já esqueceu. Aí ele volta perguntando o que você pediu, porque eles têm uma facilidade muito grande de perder, ele não escuta. Tá? Aí os pais, quando vê que ele não escuta, começa a gritar, prejudica mais ainda o desenvolvimento. Os pais têm que pegar no braço, segurar, olhar nos olhos para a criança, falar assim, chegar na mesma altura da criança. falar para a criança. Ou
foi para a casa da amiga ou da avó, começou a pular no sofá, destruiu, chegar com a criança, não gritar, não gerar violência, chegar e conversar. Meu filho, olha o que você fez, explicar a situação, porque ele entende. Então, se você falar com calma, agora se você falar, né, grito, gerar violência, vai prejudicar mais o desenvolvimento dele ainda. Outras crianças, assim, no ambiente escolar, podem influenciar no comportamento também dessa criança? Não, só ele que pode prejudicar o desenvolvimento da sala de aula, os outros não. É aquela criança que fica toda hora querendo conversar? Sim, é a criança que tem uma facilidade de perder as coisas e ficar emprestando dos outros, fica andando na sala, é uma criança que interfere, entendeu? É uma criança que quer chamar atenção, sente-se isolado na sala de aula, chama a professora, toda hora chamando a professora para chamar atenção. Isso é ele que pode prejudicar o desenvolvimento da sala de aula. Se a professora tem conhecimento específico, já conversa com a coordenação da escola para os pais entrarem em ação. Hoje nós temos profissionais que sejam habilitados para tratar com essas crianças. A gente já sabe que tem crianças que têm autismo, que fazem parte da escola, sim, né? Que são... Mas e tu com o TDAH? Tem, sim. Meus pais, tem muitas escolas que procuram o meu consultório para mostrar, foi indicado pelas escolas. Os pais vão até a mim porque a escola fulana indicou os pais. Muitas vezes não pode isolar as crianças, tá? A criança tem que interagir com outras crianças, porque se está tendo acompanhamento psicológico e na escola também acompanhamento com psicopedagoga, vai ser uma evolução muito grande com a criança. Não pode excluir, não é porque ele não aprendeu, vou tirar ele da sala. Não, tem que deixar ele interagir, conviver com aquelas crianças sim, tá? Sem pegar a criança como monitor, os professores. Tá bom, você quer falar? Então você vai ser meu monitor. Vai dar o meu suporte. Dá uma tarefa de importância. Sim, para ele. Aí toda hora cobrando ele, tem que cobrar todo instante. E aí, dar o parabéns, porque motiva ele a melhorar a autoestima da criança. Você disse que tem níveis, né, desse transtorno, o leve, moderado e o grave. Grave. Nos 3 níveis, a gente só consegue fazer o tratamento através de medicamento? Não, só o grave mesmo, tá? O leve e moderado pode ter um acompanhamento só psicológico, tá? E na parte de interação social com a criança. Medicamentos fitoterápicos ajudam também nesse tipo de transtorno? Depende, assim, do comportamento da criança, a necessidade também, tá? Porque tem criança que tem alergia a medicamento, tá? Isso depende muito de criança para criança. O transtorno de déficit de atenção, ele pode gerar outros transtornos? Pode sim. Lembra que eu falei para você no começo, se os pais ficarem gritando não para a criança, não sabe o significado do não, pode gerar um transtorno bipolar, pode gerar uma depressão, entre outros fatores. Então é importante também os pais se manterem informados sobre esse tipo de assunto, porque às vezes só acha que a criança é danada e que não tem jeito. Isso. Eu acho que os pais têm que viver com a criança um momento, trabalhar com a criança, não só levar para o medicamento, sim, uma terapia, trabalhar com a criança, viver dentro de casa, apoiando, porque tudo com amor e afeição, tudo você tem um retorno muito rápido, tá? Isso que eu falo para os pais que eu trabalho nesse parte de comportamento, que eles têm que ter um acompanhamento com a criança, não só levar para a criança para terapia e ele vai melhorar, não, ele tem que ter um acompanhamento dentro de casa também, que o amor, a afeição da mãe com o pai, dentro do desenvolvimento da criança, melhora muito. Então é importante o pai também conscientizar a criança do transtorno que ele tem? Sim, porque muitas vezes o pai não aceita, porque o pai tem um transtorno. Ele fala assim, isso é normal. Não, às vezes o pai nem sabe que tem. Isso, isso é normal. Quando eu era criança, eu pulava mesmo, muro, tocava campainha. Ainda fala achando graça, né? Subia na mangueira. Isso é normal, isso eu fui criança. Mas, conforme eu te falei no começo, os pais com transtorno, quando gera para a criança tem 8 vezes mais do que o pai. Aí o pai acha normal. A mãe não, que a mãe é mais concentrada, acha que não tá correto aquele comportamento, por isso que procura uma ajuda psicológica. No seu consultório você vê mais mães preocupadas com isso do que pais? Primeiro é a mãe que vai primeiro contato. Para mim acompanhar a criança, tem que estudar primeiro a mãe, depois o pai, por terceiro é a criança. Porque é daí que eu vou montar o quebra-cabeça, ver o que está ocorrendo, de onde veio esse transtorno.
como é que, se a gente quiser dar alguma dica para os pais que estão em casa, quais são as dicas que a gente pode dar? No sentido do comportamento da criança? Isso. De como acompanhar esses tratamentos, de vivência com esse tipo de transtorno com a criança? Nesse sentido, sempre olhar nos olhos das crianças, tá? Segurar nos dois bracinhos deles, ficar sempre no nível da criança, sempre dar um serviço para a criança, cobrar, estimular o serviço que ele tem que fazer, tá? E sempre dar os parabéns, porque melhora a autoestima da criança. E evitar para a criança com transtorno falar a palavra não, pois que ele não sabe o significado não. Pois como ele está sem limite, os pais vão organizar a memória da criança, tá? O comportamento dele. Pois todo organizado, ele vai ter uma vida social comum. Pois se ele não estiver se acompanhando dentro de casa, ele vai ser um antissocial. Ninguém vai querer ele na brincadeira, ninguém vai querer no aniversário, porque vai falar assim, não, vem o fulano, entendeu? Vai acabar a festa. Os pais têm que, em casa, sentar com a criança, organizar esse fator da criança. Então é importante manter uma rotina da vida da criança, uma vida social, uma vida de rotina? Sim, no sentido assim, se eu sei que meu filho é hiperativo, eu vou colocar uma rotina para ele de manhã cedo, ele vai escovar o dente, tá? Eu vou cobrar isso dele, porque ele vai esquecer. Eu vou cobrar dele para tomar café, para ele tomar banho, porque ele esquece. Tem que ser algo diário, né? Sim, diário para a criança trabalhar. Na escola, acompanhar ele na escola, em casa, como é que está o dever dele, como é que está a evolução dele. Porque tem pais que, quando sabem que a criança tem um transtorno, ele deixa só para a escola. A escola vai resolver e ele vai ficar em casa só para ficar tranquilo. Não, tem que trazer esse serviço que a escola está acompanhando para dentro de casa. Se o terapeuta fez algum exercício, mandou fazer, os pais têm que acompanhar ele exercício, porque na próxima terapia a psicóloga vai cobrar o exercício se ele fez ou não. Tá? No caso desses exercícios, eles são mais voltados para a memória ou para focar, para manter a criança atenta? Nesse sentido, o terapeuta dá um caderninho para a criança e um lápis e começar escrever o que ele fez no decorrer. E os pais têm que estimular ele a escrever. Porque quando ele chegar na terapia, o psicólogo vai perguntar, o que você escreveu no seu caderninho? Deixa eu dar uma olhada. E tem que ter apoio dos pais, porque se não tiver, a criança não vai escrever nada, chegar na terapia sem escrever nada no caderninho. Tá? Esse caderninho é um suporte. Mas é como se fosse um diário? Isso, é um diário, que ele vai ocorrer, que ele fez. Tá? Se ele magoou, se ele maltratou um animal, alguma coisa específica. Porque a criança com esse transtorno, ele maltrata os animais. Maltrata ao mesmo tempo dá amor. Tá? Sim, é o estilo Felícia, isso, né? Ele está te dando amor, mas ao mesmo tempo maltratando. Né? Mas ele tem um afeto pelo animal. E os pais têm que ficar atentos também com eles. Tá certo, Flávia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Adorei conversar sobre esse assunto com você. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta. Obrigada.